Submissão. Continuação. Pouco depois recebi o Dicionário da Gíria Moderna, de Rigal, publicado pela Ollendorff em 1881, que eu encomendara fazia tempo e que me permitiu esclarecer certas dúvidas. Como eu desconfiava, o claquedente não era uma invenção de Huysmans, mas designava uma casa de tolerância, e o clapier, mais genericamente, um local de prostituição. Quase todas as relações sexuais de Huysmans tinham sido com prostitutas, e sua correspondência com Arij Prins era muito completa sobre o capítulo dos bordéis europeus. Percorrendo essa correspondência, veio-me de súbito a sensação de que devia ir a Bruxelas. Eu não tinha para isso um motivo preciso. É claro que Huysmans fora publicado em Bruxelas, mas, na verdade, a certa altura, quase todos os autores importantes da segunda metade do século XIX tiveram, para escapar da censura, que recorrer aos serviços de um editor belga. Huysmans e os outros, e essa viagem, na época da redação de minha tese, não me parecera indispensável. Lá estive 4 anos depois, mas no fundo foi mais por Baudelaire. Foram sobretudo a sujeira e a tristeza da cidade que me impressionaram, tanto como o ódio palpável, mais ainda que em Paris ou Londres, entre as comunidades. Em Bruxelas, a gente se sentia, mais que em qualquer outra capital europeia, à beira da guerra civil. Bem recentemente, o Partido Muçulmano da Bélgica chegara ao poder. Foi um acontecimento considerado importante do ponto de vista do equilíbrio político europeu. É claro que partidos muçulmanos nacionais já integravam coligações de governo na Inglaterra, na Holanda e na Alemanha. Mas a Bélgica era o segundo país, depois da França, onde o Partido Muçulmano via-se em posição majoritária. Esse fracasso retumbante das direitas europeias tinha, no caso da Bélgica, uma explicação simples. Os partidos nacionalistas Flamengo e Wallon, de longe as primeiras formações políticas em suas respectivas regiões, jamais tinham conseguido se entender, nem sequer iniciar um verdadeiro diálogo, ao passo que os partidos muçulmanos Flamengo e Wallon, na base de uma religião comum, haviam chegado muito facilmente a um acordo de governo. A vitória do Partido Muçulmano na Bélgica foi logo saudada por uma mensagem calorosa de Mohammed Ben Adz. Aliás, a biografia de seu secretário-geral, Raymond Stuyveners, apresentava certos pontos em comum com a de Hedinger. Ele pertencera ao movimento identitário, do qual fora um dirigente importante, sem nunca se comprometer com as facções abertamente neofascistas, antes de se converter ao Islã. O serviço de alimentação dos trens de Thales propunha agora a escolha entre o cardápio tradicional e um cardápio halal. Era a primeira transformação visível, e também a única. As ruas continuavam igualmente sujas, e o Hotel Metrópole, embora seu bar estivesse fechado, conservara boa parte do velho esplendor. Fui para a rua por volta das 7 da noite. Fazia ainda mais frio que em Paris. As calçadas estavam cobertas por uma neve preta. Foi num restaurante da Rua de Montague aos Herbets Poteres, hesitando entre um waterzui de frango e uma enguia com ervas, que tive, de repente, a certeza de que entendia totalmente Huysmans, melhor do que ele mesmo entendia, e que agora conseguiria escrever meu prefácio. Precisava voltar para o hotel e tomar notas. E saí do restaurante sem fazer o pedido. O serviço de quarto oferecia um waterzoi de frango, o que resolvia definitivamente a questão. Teria sido um erro dar demasiada importância às devassidões e às farras condescendentemente evocadas por Huysmans, pois nisso havia sobretudo um tique naturalista, um clichê de época,
ligado também à necessidade de provocar escândalo, de chocar burgueses. Em suma, era algo ligado a um plano de carreira. E a oposição que ele estabelecia entre os apetites carnais e os rigores da vida monástica também não tinha pertinência. A castidade não era um problema, jamais tinha sido, nem para Huysmans, nem para ninguém. E minha curta temporada em Lingué apenas me confirmara isso. Submetera o homem a impulsos eróticos, extremamente padronizados. Aliás, os decotes e as minissaias sempre funcionam. Tetas e culo, dizem de modo expressivo os espanhóis. E ele sentirá desejos sexuais. Suprima os ditos impulsos e ele deixará de sentir esses desejos. E no espaço de alguns meses, às vezes de algumas semanas, perderá até mesmo a memória da sexualidade. Isso nunca, na verdade, criou o menor problema aos monges. E, aliás, desde que o novo regime islâmico fizera evoluir a indumentária feminina para uma maior decência, eu mesmo senti aos poucos meus impulsos serenarem. Passava às vezes dias inteiros sem pensar nisso. A situação das mulheres talvez fosse ligeiramente diferente. O impulso erótico nas mulheres é mais difuso e, portanto, mais difícil de vencer. Mas, afinal, eu, de fato, não tinha tempo de entrar nesses detalhes alheios ao assunto. Apenas tomava notas com frenesi e, depois de terminar meu waterzoi, pedi uma tábua de queijos. Não só o sexo nunca tivera em Huysmans a importância que ele supunha, mas, definitivamente, a morte também não. As angústias existenciais não eram sua seara, e o que tanto o impressionara na famosa crucificação de Grünewald não era a representação da agonia de Cristo, mas simplesmente seus sofrimentos físicos, e também nisso Huysmans era muito parecido com os outros homens, para quem a própria morte costuma ser mais ou menos indiferente. A única preocupação real deles, sua verdadeira aflição, é escapar sempre que possível do sofrimento físico. Até no terreno da crítica artística, as posições expressas por Huysmans eram equivocadas. Ele tomara violentamente o partido dos impressionistas, quando eles se chocaram com o academicismo da época, e escrevera páginas admirativas sobre pintores como Gustave Moreau ou Odilon Rendon. Mas ele mesmo, em seus próprios romances, ligava-se menos ao impressionismo ou ao simbolismo do que a uma tradição pictórica amplamente mais antiga, a dos mestres flamengos. A visão onírica de Enrade, que de fato poderiam lembrar certas esquisitices da pintura simbolista, eram um tanto falhas e, afinal, deixavam uma lembrança bem menos viva do que suas descrições calorosas e intimistas das refeições com Carrais em Las Bas. Então me dei conta de que esquecera Las Bas em Paris. Eu precisava voltar e me conectei à internet. O primeiro Thales saía às 5 horas. Às 7 da manhã, eu estava em minha casa e encontrei os trechos em que ele escrevia a cozinha de Mamãe Charot. Como a chamava, o único verdadeiro tema de Huysmans foi a felicidade burguesa. Uma felicidade burguesa dolorosamente inacessível ao solteiro, e que não era nem sequer a da alta burguesia. A cozinha celebrada em Las Bas era mais o que se poderia chamar de cozinha familiar decente, e ainda menos era a da aristocracia. Ele nunca manifestara senão desprezo pelos palermas armoriados, fustigados em Loblatt. O que de fato representava felicidade, a seu ver, era uma alegre refeição entre artistas e entre amigos. Um pot-à-feu, um molho de raiz forte, acompanhado por um vinho honesto, e depois uma aguardente de ameixa e um fumo, ao pé do fogareiro, enquanto as rajadas do vento invernal batem nas torres de Saint-Sulpice. A vida recusara a Huysmans esses prazeres simples,
e só mesmo alguém tão insensível e brutal como Bloy para se espantar ao vê-lo chorar na morte. Em 1895, Diana Manier, sua única relação feminina duradoura, a única mulher com quem pôde, brevemente, viver como casal, antes que a doença nervosa de Ana, na época incurável, o obrigasse a interná-la no St. Anne. Durante o dia saí para comprar 5 pacotes de cigarro. Depois encontrei o cardápio do buffet libanês. E 2 semanas mais tarde, meu prefácio estava pronto. Uma depressão vinda dos Açores acabava de chegar à França. Havia no ar algo de levemente úmido e primaveril, uma doçura ambígua. Ainda no ano passado, nessas condições meteorológicas, veríamos aparecer as primeiras saias curtas. Depois do Avenue des Choses, continuei pela Avenue des Gobelins e pela Rua Monge. Num café perto do Institut du Monde Árabe, reli minhas 40 laudas. Havia detalhes de pontuação a rever, algumas referências a completar, mas mesmo assim não havia nenhuma dúvida. Era o que eu tinha feito de melhor, e era também o melhor texto jamais escrito sobre Huysmans. Voltei para casa devagar, a pé, como um velhinho, tomando progressivamente consciência de que, desta vez, era de fato o fim da minha vida intelectual. E era também o fim de minha longuíssima relação com Joris Karl Huysmans. É claro que eu não ia dar a notícia a Bastien Lacour. Eu sabia que ele levaria pelo menos 1 ano, talvez 2, até se preocupar com o término do negócio. Eu teria tempo de sobra para aprimorar minhas notas de rodapé. Em suma, entrava num período super cool de minha vida. Só cool, na verdade. Ponderei ao abrir pela primeira vez a caixa de correio desde a volta de Bruxelas. Restavam os problemas administrativos e a administração não dorme nunca. Por ora, não me sentia com coragem de abrir nenhum daqueles envelopes. De certa forma, por 2 semanas fora transportado para as terras do ideal, ou seja, no meu modesto nível eu tinha criado. Retornar já agora a meu estatuto de sujeito administrativo ordinário me parecia meio rude. Havia um envelope intermediário, vindo da Universidade Paris 4 Sorbonne. Pensei. Meu ganhou consistência quando descobriu o conteúdo. Eu era convidado, já no dia seguinte, para as cerimônias que acompanhavam a posse de Jean-François Lausière como professor da universidade. Haveria uma recepção oficial no auditório Richelieu e um discurso. Depois, um coquetel numa sala contígua, prevista para isso. Eu me lembrava perfeitamente de Louis Seller. Ele é que me apresentara ao Journal des Deux Novimistes, muitos anos antes. Ingressara na carreira universitária depois de uma tese original dedicada aos últimos poemas de Leconte de Lisle. Considerado, ao lado de Heredia, o líder dos parnasianos, Leconte de Lisle era em geral desprezado, visto como um honesto artífice sem gênio, para falar como os autores de antologias. No entanto, sob o efeito de uma espécie de crise místico-cosmológica, escrevera em sua velhice alguns poemas estranhos, que em nada lembravam o que escrevera antes, nem o que se escrevia na época. Na verdade, não lembravam rigorosamente nada, e dos quais apenas se podia dizer, à primeira vista, que eram completamente doidos. O primeiro mérito de Louis Seller fora exumá-los, e o segundo, conseguir dizer algo a mais sobre eles, sem por isso chegar a inscrevê-los numa filiação literária real. A meu ver, melhor conviria aproximá-los de certos fenômenos intelectuais contemporâneos do parnasiano envelhecido, tais como a teosofia e o movimento espírita.
Assim, ele adquirira, nesse campo em que não tinha nenhum concorrente, uma certa notoriedade, sem conseguir aspirar à estatura internacional de um Gignac. Era regularmente convidado a dar conferências em Oxford e em St. Andrews. No plano pessoal, Loiseleur correspondia muitíssimo bem a seu objeto de estudo. Nunca eu encontrara alguém que evocasse a tal ponto o personagem do sábio Cosinus. Cabelo comprido, grisalho e sujo, óculos de grau enormes, ternos desaparelhados, e em tal estado que volta e meia ele parecia no limite da higiene, e por isso mesmo inspirava um misto de respeito e piedade. Com toda certeza não pretendia representar um personagem. Simplesmente era assim, e não podia ser diferente. Era, aliás, o homem mais gentil e suave do mundo, sem a menor vaidade. O ensino em si mesmo, que, apesar de tudo, implicava certa forma de contato com seres humanos de natureza variada, sempre o apavorara. Como Hedinger conseguira convencê-lo? Sim, eu iria pelo menos ao coquetel. Estava curioso para saber. Dotados de um caráter histórico e de um endereço de fato prestigioso, os salões de recepção da Sorbonne nunca eram usados, em minha época, para mundanidades universitárias, mas volta e meia eram alugados, por um preço indecente, para desfiles de moda e outros eventos badalados. Talvez não fosse muito honroso, mas era muito útil para equilibrar o orçamento funcional. Os novos proprietários sauditas puseram ordem em tudo isso, e por iniciativa deles, o lugar recuperara certa dignidade acadêmica. Ao entrar no primeiro salão, encontrei, feliz, os Barnes do buffet libanês, que me acompanhara durante toda a redação do prefácio. Agora eu conhecia de cor o cardápio e preparei meu prato com conhecimento de causa. O público era composto de uma mistura habitual de universitários franceses e dignitários árabes. Mas dessa vez havia muitos franceses. Tive a impressão de que todos os professores estavam lá. Era muito compreensível. Dobrar-se à autoridade do novo regime saudita ainda era considerado por muitos como um ato meio vergonhoso, um ato, por assim dizer, de colaboração. Reunindo-se entre eles, pareciam mais numerosos, davam-se mutuamente coragem, e era grande a satisfação quando tinham a oportunidade de receber um novo colega. Logo depois de me servir uns meses, me vi cara a cara com Loiseleur. Ele estava mudado, sem ser propriamente apresentável. Seu aspecto externo tivera um nítido progresso. Seu cabelo, igualmente longo e sujo, estava quase penteado. O paletó e a calça do terno eram mais ou menos do mesmo tom, e não tinham à guisa de enfeite nenhuma mancha de gordura, nenhuma queimadura de cigarro. Podia-se sentir, pelo menos essa era a minha impressão, que certa mão feminina começara a agir sobre ele. Pois é, ele me confirmou sem que eu lhe tivesse perguntado. Dei o grande passo. Curioso, nunca tinha pensado nisso antes e, afinal, é muito agradável. Estou contente em revê-lo. E você, como vai? Você quer dizer que se casou? Eu precisava de uma confirmação. Sim, me casei, é isso. Muito estranho no fundo. Uma só carne, não é? Mas muito bom. E você, como vai? Ele poderia igualmente me anunciar que tinha se tornado um junkie ou adepto de esportes aquáticos. Realmente nada em Loiseleur conseguiria me surpreender. Mas ainda assim, aquilo foi um choque. E repeti estupidamente, com o olho fixo no broche da Legião da Honra que ornava seu repugnante paletó azul petróleo. Casado? Com uma mulher? Eu devia imaginar que ele era virgem aos 60 anos, e afinal era possível. Sim, com uma mulher. Eles me arranjaram isso, confirmou,
balançando a cabeça vigorosamente. Uma estudante de 2º ano. Fiquei sem voz, e então ele foi agarrado por um colega, um velhote excêntrico de seu gênero, mas ainda assim mais limpo. Um especialista no século XVII, parecia-me, especialista em burlescos e autor de um livro sobre Scarron. Pouco depois vi Hedinger no meio de uma pequena roda, no outro extremo da galeria onde ocorria a recepção. Ultimamente, mergulhado em meu prefácio, não tinha pensado muito nele, e então me dei conta de que estava de fato contente em revê-lo. Ele, por sua vez, me cumprimentou calorosamente. Agora eu devia chamá-lo de Senhor Ministro, brinquei. Como é a política? Realmente duro? Perguntei, mais sério. O que se conta não tem nada de exagero. Eu estava acostumado com as lutas de poder num contexto universitário, mas agora é um nível acima. Dito isso, Bernardes é de fato uma figura notável. Tenho orgulho de trabalhar com ele. Lembrei-me então de Tanner, da comparação que fizera com o imperador Augusto, da noite em que jantamos em sua casa no lote. A comparação pareceu interessar Hedinger. Deu-lhe o que pensar. As negociações com o Líbano e o Egito avançavam bem, ele me disse, e tinham sido feitos os primeiros contatos com a Líbia e a Síria, onde Abis reativara amizades pessoais com os irmãos muçulmanos locais. Na verdade, tentava simplesmente refazer, em menos de uma geração, e apenas pela via diplomática, o que o Império Romano levara séculos para realizar, incorporando, de quebra, e sem dar um só tiro, os vastos territórios da Europa do Norte até a Estônia, a Escandinávia e a Irlanda. Para completar, tinha o sentido da simbologia e preparar-se para entregar uma proposta de diretiva europeia visando transferir para Roma a sede da comissão e para Atenas a do parlamento. Raros são os construtores de império, acrescentou Hedinger, pensativo. É uma arte difícil manter juntas nações separadas pela religião e pela língua, fazê-las aderir a um projeto político comum. Excetuando-se o Império Romano, veja apenas o Império Otomano, numa escala mais restrita. Napoleão teria sem dúvida as qualidades necessárias para isso. Sua gestão do processo israelita é extraordinária e durante a expedição ao Egito mostrou que também era perfeitamente capaz de lidar com o Islã. Bernardes, sim. É possível que Bernardes tenha o mesmo estofo. Balancei a cabeça com entusiasmo, embora a referência ao Império Otomano me escapasse um pouco. Mas me sentia à vontade naquele ambiente etéreo, flutuante, de conversa cortês entre pessoas instruídas. Inevitavelmente, depois, chegamos a falar de meu prefácio. Eu tinha dificuldade de me desligar desse trabalho sobre Hilsman que me ocupara, mais ou menos surdamente, por anos a fio. Minha vida, de fato, não tivera outro objetivo. Constatei com certa melancolia, embora sem falar disso ao meu interlocutor, pois era um pouco enfático demais, mas nem por isso menos verdadeiro. Aliás, ele me ouvia atentamente, sem manifestar o menor sinal de enfado. Passou um garçom e nos serviu de novo. Li também o seu livro, eu disse. Fico feliz que tenha se dado ao trabalho de lê-lo. Esse pequeno exercício de vulgarização foi, para mim, algo inusitado. Espero que o tenha achado claro. Sim, muito claro no conjunto. Bem, mesmo assim me surgiram algumas dúvidas. Demos uns passos até o vão de uma janela. Não era muito, mas o suficiente para nos deixar afastados do fluxo principal dos convidados, que circulavam de um lado a outro da galeria. Pela janela se avistavam, banhadas por uma luz branca e fria,
as colunas e a cúpula da capela que Richelieu mandara construir. Eu me lembrava que seu crânio estava conservado lá dentro. Outro grande estadista, Richelieu. Eu disse sem realmente refletir, mas Heidegger logo engrenou. Sim, concordo com você. O que Richelieu realizou pela França é extraordinário. Os reis da França eram, às vezes, medíocres. São os acasos da genética que criam isso. Mas os grandes ministros não podiam sê-lo, em hipótese nenhuma. O que é curioso é que agora vivemos numa democracia, e a distância continua a ser igualmente grande. Eu lhe disse tudo o que pensava de bom a respeito de Bernardes, mas Bayrou, em contrapartida, é realmente um cretino, um animal político sem consistência. Só serve mesmo para assumir posições que lhe sejam favoráveis na mídia. Ainda bem que, na prática, Bernardes é quem tem todo o poder. Você me dirá que sou obcecado por Bernardes, mas Richelieu também me leva a ele, porque Bernardes se prepara, como Richelieu, a prestar imensos serviços à língua francesa. Com a adesão dos países árabes, o equilíbrio linguístico europeu se deslocará em favor da França. Mais cedo ou mais tarde, você vai ver, haverá um projeto de diretiva impondo o francês, em paridade com o inglês, como língua de trabalho nas instituições europeias. Mas eu não paro de falar de política, desculpe. Você disse que tinha perguntas sobre meu livro? Bem, recomecei, depois de um prolongado silêncio. É meio embaraçoso, mas naturalmente li o capítulo sobre a poligamia. E, sabe, para mim é um pouco difícil me considerar um macho dominante. Repensei nisso essa noite, ao chegar à recepção, ao ver Lois Cellier. Francamente, os professores universitários... Aí posso lhe dizer abertamente, você está errado. A seleção natural é um princípio universal, que se aplica a todos os seres vivos, mas assume formas muito diferentes. Existe até entre os vegetais, mas nesse caso está ligada ao acesso aos nutrientes do solo, à água, à luz solar. O homem, por sua vez, é um animal, é claro, mas não é um cão das estepes nem um antílope. O que lhe garante sua posição dominante na natureza não são suas garras nem seus dentes, nem a rapidez de sua corrida. É, pura e simplesmente, sua inteligência. Portanto, digo-lhe com absoluta seriedade, não há nada de anormal no fato de os professores universitários serem classificados entre os machos dominantes. Ele sorriu de novo. Sabe, naquela tarde que passamos em minha casa, falamos de metafísica, criação do universo, etc. Tenho plena consciência de que não é o que em geral interessa de fato aos homens, mas os verdadeiros assuntos são, como você dizia, mais embaraçosos de tratar. Aliás, ainda neste momento estamos falando de seleção natural. Tentamos manter a conversa num nível razoavelmente alto. É claro que é difícil perguntar diretamente. Qual vai ser o meu salário? A quantas mulheres terei direito? Quanto ao salário, já estou mais ou menos informado. Pois bem, o número de mulheres, grosso modo, decorre disso. A lei islâmica impõe que as esposas sejam tratadas com igualdade, o que já supõe certos limites, ao menos em termos de moradia. No seu caso, penso que poderia ter 3 esposas sem maiores dificuldades, mas fique sabendo que você não é, de jeito nenhum, obrigado a isso. Isso me dava, obviamente, o que pensar. Mas eu tinha outra pergunta, ainda mais embaraçosa. Dei uma rápida olhada ao redor, verificando se ninguém podia nos ouvir, antes de continuar. Também... Quero dizer, aqui é realmente delicado. Digamos que a vestimenta islâmica tem suas vantagens. O ambiente geral da sociedade se tornou mais calmo. Mas, mesmo assim, ela é muito cobridora, eu diria. Quando se está em situação de ter que escolher, isso pode criar certos problemas.
O sorriso de Hedwig foi ainda mais largo. Não se sinta constrangido de falar disso, realmente. Você não seria um homem se não tivesse esse tipo de preocupação. Mas vou lhe fazer uma pergunta que talvez pareça surpreendente. Você tem mesmo vontade de escolher? Bem, sim, acho que sim. Não será um pouco uma ilusão? Observa-se que todos os homens, postos em condições de escolher, fazem exatamente as mesmas escolhas. Foi o que levou a maioria das civilizações, em especial a civilização muçulmana, à criação das casamenteiras. É uma profissão muito importante, reservada às mulheres de grande experiência e de grande sabedoria. Evidentemente, elas têm o direito, na condição de mulheres, de ver as jovens despidas, de proceder ao que se deve chamar de uma espécie de avaliação e de relacionar o físico de cada uma com o estatuto social dos futuros esposos. No seu caso, posso lhe garantir que não terá do que se queixar. Eu me calei. Para falar a verdade, fiquei boquiaberto. Aliás, prosseguiu Hedwig, se a espécie humana é um pouquinho apta a evoluir, é de fato a plasticidade intelectual das mulheres que o deve. O homem, de seu lado, é rigorosamente ineducável. Seja um filósofo da linguagem, um matemático ou um compositor de música serial, inexoravelmente ele sempre fará suas escolhas reprodutivas a partir de critérios puramente físicos e de critérios imutáveis há milênios. Originalmente, é claro, as mulheres também são atraídas em primeiro lugar pelas vantagens físicas, mas com uma educação adequada é possível conseguir convencê-las de que o essencial não é isso. Já podemos, hoje em dia, fazer com que sejam atraídas pelos homens ricos e, afinal de contas, enriquecer já exige um pouco mais de inteligência e astúcia do que a média. É até mesmo possível, em certa medida, convencê-las do alto valor erótico dos professores universitários. Ele sorria abertamente, e por um instante fiquei pensando se estava sendo irônico, mas na verdade não creio. Bem, também é possível atribuir aos professores um alto salário, o que afinal simplifica as coisas, concluiu. De certa forma, ele me abriu horizontes, e conjecturei se Loiselier apelara para os serviços de uma casamenteira. Mas fazer essa pergunta já era o mesmo que respondê-la. Será que eu podia imaginar meu ex-colega paquerando as estudantes? Num caso como o dele, o casamento arranjado era, obviamente, a única fórmula possível. A recepção chegava ao fim, e a noite estava surpreendentemente amena. Voltei a pé para casa, sem propriamente pensar, de certo modo devaneando. Que minha vida intelectual tivesse terminado era cada vez mais uma evidência. Quero dizer, eu ainda participaria de vagos colóquios, viveria de meus restos e de minhas rendas. Mas começava a ter consciência, e isso era uma verdadeira novidade, de que haveria, muito provavelmente, outra coisa. Mais umas semanas se passariam, como uma espécie de prazo de decência, durante as quais a temperatura iria aos poucos esquentando e a primavera se instalaria na região parisiense. E depois, é claro, eu telefonaria para Hedwig. Ele enfatizaria ligeiramente a própria alegria, sobretudo por delicadeza, porque faria questão de se mostrar surpreso, para me dar a impressão de um livre-arbítrio. Ficaria de fato feliz com a minha aceitação. Eu sabia, mas do fundo já a considerava favas contadas, com certeza desde muito tempo. Talvez até desde a tarde em que eu passara na casa dele, na rua des Arenes, quando eu não tentara, de jeito nenhum, disfarçar a impressão que me causavam os dotes físicos de Aisha, nem os pasteizinhos quentes de Malika. As mulheres muçulmanas eram dedicadas e submissas. Eu podia contar com isso. Eram criadas com esse intuito. E, no fundo,
Para dar prazer bastava isso. Quanto à cozinha, eu não ligava muito. Era menos delicado do que Hillsman's nesse capítulo. Mas, de qualquer maneira, elas recebiam uma educação adequada. Devia ser muito raro que não se tornassem donas de casa, pelo menos passáveis. A cerimônia da conversão, em si mesma, seria muito simples. Provavelmente ocorreria na grande mesquita de Paris. Era mais prático para todos. Tendo em vista minha relativa importância, o reitor estaria presente, ou pelo menos um de seus colaboradores mais chegados. Hedinger também estaria lá, é claro. De qualquer maneira, não havia um número de presentes obrigatório. Aliás, é provável que também houvesse alguns fiéis correntes, pois a mesquita não seria fechada para essa ocasião. Era um testemunho que eu devia dar perante meus novos irmãos muçulmanos, meus iguais perante Deus. De manhã, o banho turco, que em geral era fechado para os homens, seria especialmente aberto para mim. Vestindo um penhoar, eu atravessaria longos corredores de colunas terminadas por arcos, paredes enfeitadas com mosaicos de extrema sofisticação. Depois, numa sala menor, também ornada de mosaicos requintados, banhada por uma luz azulada, eu deixaria a água morna correr longamente, muito longamente, sobre meu corpo, até que ele fosse purificado. Em seguida, tornaria a me vestir, e teria providenciado roupas novas. Depois entraria na grande sala, dedicada ao culto. Faria um silêncio ao meu redor. Imagens de constelações, de supernovas, de nebulosas espirais me atravessariam o espírito. Imagens de fontes também, desertos minerais e inviolados, grandes florestas quase virgens. Aos poucos, eu seria penetrado pela grandeza da ordem cósmica. Depois, com uma voz calma, eu pronunciaria a seguinte fórmula, que teria aprendido foneticamente. Ashi, Hadu, Hana, Alayala, Ila, Alá, Wa Ashabu, Ana, Muhammadan, Hassau, Alá, cujo sentido exato era testemunho que não há divindade senão Deus, e que Maomé é o enviado de Deus. E depois estaria terminado. Dali em diante eu seria muçulmano. A recepção na Sorbonne seria muito mais longa. Hedinger se orientava cada vez mais para uma carreira política e acabava de ser nomeado ministro das Relações Exteriores. Já não tinha muito tempo para se dedicar às funções de reitor. Porém, faria questão de proferir pessoalmente o discurso de minha entronização. E, eu sabia, tinha certeza de que ele prepararia um excelente discurso e ficaria feliz em proferi-lo. Todos os meus colegas estariam presentes. A notícia da minha Pleiade se espalhara pelos meios universitários. Agora todos estavam informados. Eu certamente era um contato a não ser desprezado. E todos estariam vestindo togas. Esse traje de aparato que as autoridades sauditas tinham recentemente reestabelecido. Com certeza eu teria, antes de pronunciar meu discurso de agradecimento, que seria, segundo a tradição, muito curto, um último pensamento para Miriam. Ela iria levar sua própria vida, eu sabia, em condições muito mais difíceis que as minhas. Eu desejaria sinceramente que sua vida fosse feliz, embora não acreditasse muito nisso. O coquetel seria alegre e se prolongaria até muito tarde. Alguns meses depois haveria o reinício das aulas e, evidentemente, também as estudantes, bonitas, com véus, tímidas. Não sei como as informações sobre a notoriedade dos professores circulavam entre as estudantes, mas circulavam desde sempre, era inevitável, e eu não pensava que as coisas tivessem mudado significativamente. Cada uma daquelas moças, por mais bonita que fosse,
se sentiria feliz e orgulhosa de ser escolhida por mim e honrada de dividir meu leito. Seriam dignas de ser amadas e, de meu lado, eu conseguiria amá-las. Um pouco da mesma forma como isso se produzira, alguns anos antes, com meu pai. Uma nova oportunidade se oferecia a mim, e seria a oportunidade de uma segunda vida, sem grande relação com a anterior. Eu nada teria do que me lamentar.